Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando como foi meu casamento. Eu tô aqui com um álbum e eu queria já falar pra vocês que, por incrível que pareça, que esse álbum aqui meu esposo já tinha e não tinha nenhuma foto. Tava assim parado nas coisas dele, eu achei, tava novo. E o mais incrível é que a cor é verde, né? Então, pra esse ano também, é, meu esposo comprou pra mim esse anel verde, tá vendo? Com a pedra verde, que é para simbolizar os 6 anos de casamento que a gente fez esse ano. E ele também tem um anel com a pedra verde, sabe? E por coincidência, a gente não imaginava é que o álbum também de casamento, ele é da cor verde. E eu acho muito bonito, sabe? Tem esses detalhes aqui também. Então, eu vou estar mostrando algumas fotos e contando como foi também, né? Lembrando como foi o nosso casamento. Já quero deixar aqui claro que a gente casou foi no civil, mas eu fiz de tudo assim, na medida do possível, né? Para que o casamento fosse especial, tanto para mim quanto para meu esposo. Então, a coisa foi que eu usei vestido de noiva, sabe? Vestido longo, branco. Tá mostrando aqui pra vocês. Então, essa foto também foi pela câmera do meu esposo, que meu esposo chegou a estudar para ser fotógrafo. Então, ele tinha boas câmeras. Só que quem tirou a foto foi a irmã dele e um sobrinho dele também. Então, essas fotos aqui foram eles que tiraram, mas com a câmera do meu esposo. E ficou muito boa a qualidade, sabe? A gente revelou as fotos, é, tipo, acho que se eu não me engano, na época era num supermercado, sabe? Hoje parece que você ajeita online, né? Se você quer ajeitar suas fotos, não tá mais como antes. Mas na época a gente fez assim, a gente tinha uma máquina e aí eu levei o pendrive e a gente foi ajeitando as fotos, né, no álbum. Antes, no começo, depois que a gente casou, eu ajeitei o álbum, não era nesse, era em outro, sabe? Mas depois eu encontrei esse, mudei as fotos, era mais simples, era um álbum transparente e pequeno, e aí ficou melhor. Então aqui foi depois que a gente casou no civil e a gente tirou foto, tipo, a gente tirou foto aqui no parque, vocês podem olhar. A gente escolheu um parque bem bonito. Meu casamento foi nos Estados Unidos. E quem foi pro meu casamento? Que outras fotos? Ah, meu esposo também. Graças a Deus ele também colocou uma roupa assim formal, né, para combinar comigo. E tudo aconteceu assim em um dia, porque foi a gente dando entrada de manhã e depois tendo que ir pro cartório de tarde. Então eu já fui com a roupa, meu esposo também se arrumou de manhã para ir pela tarde. E foi assim algo bem rápido. A gente não esperava que assim, pela entrada, eu pensava que demorava porque aí no Brasil demora, né? E graças a Deus deu tudo certo. Então, aí aqui mais uma, a gente tirou bastante foto e também quando a gente saiu, a gente também tirou foto pela cidade. Eu não sei se tem fotos aqui, mas a gente imprimiu em foto grande, sabe? Outra coisa que foi as pessoas que estavam presentes, que era minha mãe, era a mãe do meu esposo, a irmã e os sobrinhos, né? Que são 3 sobrinhos que ele tem. E estavam lá presentes. Eu vou mostrar aqui. Aqui foi no cartório. Esse local aqui que eu tirei foto. E aqui também com minha mãe, né? A sobrinha também do meu esposo, meu esposo. Então, aqui foi no cartório, sabe, gente? Mas depois que a gente saiu, a gente também tirou foto na rua. Aí foi bem interessante, assim, que quando a gente tirou foto na rua, vou estar mostrando aqui pra vocês também a foto que a gente tirou na rua. Foi muito interessante porque as pessoas começaram a buzinar, sabe? Quando viu a gente na rua. E aqui é uma das fotos que a gente tirou na rua, sabe? E tem mais. Aí uma coisa que, sabe, eu gosto muito de mapa. Tem foto aqui comigo com mapa. Deixa eu só aqui mostrar.
que eu tirei que eu gosto muito, sabe? Sobre isso, sabe? Eu tenho essa vontade de viajar, de conhecer outros países. Também tenho vontade, de fazer missões, né? Em outros países, não somente aqui. E eu tirei essa foto e, assim, tem um grande significado para mim. E outra é essa daqui das bandeiras, sabe? Que além da foto ser bonita, eu também gosto disso, né? De conhecer novas culturas, novos países, de evangelismo também nisso, voltado para isso. Então, tem outra foto aqui na rua. Vou mostrar aqui para vocês. Essa foto aqui também foi na rua, que a gente tirou. E foi, assim, muito bom pra gente. A gente estava super feliz. E graças a Deus, minha mãe estava um pouco assustada, mas também estava feliz. Infelizmente, né, o momento que eu senti mais tristeza foi quando... e aqui é num restaurante, né, sabe? O restaurante era bem bonito, aí a gente acabou olhando e eu falei, bora tirar foto aqui nesse restaurante. E o mais incrível é que você pode olhar o número 1 em 1, não, né? E aí na outra foto não aparece o número. E aí eu lembro do versículo da Bíblia que fala, né, que o homem e a mulher deixarão o pai e a mãe e serão um, sabe? Então, é o propósito da unidade, de caminhar junto em união. E aí eu achei super interessante também nisso que tem nessa foto, certo? E eu queria falar assim, um momento assim que veio tristeza, que assim que me abalou, né, um pouco, foi lembrar de meu pai, lembrei do meu irmão também que não estava. E assim, segurando o choro, né? Porque eu queria que pelo menos tivesse meu pai e meu irmão presente, né? Mas era algo assim que, graças a Deus, já passou 6 anos e deu tudo certo. Claro que teve momentos assim difíceis, momentos que lá pro segundo ano de casados, que a gente teve assim brigas, mas brigas assim de que a gente teve que buscar a Deus mesmo, né? Mas não buscamos pastores ou ajuda de fora, mas graças a Deus a gente continua junto. Eu quero falar assim que passou 6 anos, mas não foi assim tudo um mar de rosas, né? Mas graças a Deus hoje tá assim bem melhor. Se quando eu lembro, quando eu começo a pensar lá pro segundo ano, né? E aí aos poucos foi melhorando, era essa coisa de entender que um é diferente do outro, né? Apesar que a gente tem algumas coisas parecidas, né? Alguns gostos bem parecidos, mas na parte mesmo assim de questão de identidade, questão de personalidade, a gente é um pouco diferente. Eu e meu esposo, mas graças a Deus hoje tá bem melhor do que antes. Então, outra foto aqui que a gente tirou em um parque que era numa rua e aqui é o parque, tá vendo? Então, creio que foi a irmã dele, né? Mas eu lembro disso, que era a irmã do meu esposo e o sobrinho, né, que tava tirando as fotos. E também meu esposo tirou algumas fotos, né? Eu posso até mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Ele tirou foto também da família dele, da minha mãe também. E se Deus quiser, a minha vontade é lá pro futuro a gente renovar, né, os votos do nosso casamento. Eu não acredito, tem gente que fala assim, que vai casar de novo. Eu não acredito nisso, de falar assim que vai casar de novo, né? Casamento é só uma vez na vida. Então, acho que a forma correta de falar mesmo é renovar os votos quando você casa, né? E se você nunca casou, então eu recomendo que você case pelo menos no civil, sabe? É super barato. Não tem nenhuma dor de cabeça, sabe? E eu acredito na parte espiritual, sabe? Que
eu lembro, assim, o que mais a gente pensava e refletia sobre a questão de vai continuar junto ou não, ajudava muito quando a gente lembrava sobre o nosso casamento civil, sobre as fotos que estavam, sabe, na casa que a gente pendurou no começo do casamento. Isso ajudou bastante para a gente lembrar, assim, de que a gente queria, assim, estar junto, né? Então, isso ajuda bastante. Isso reforça bastante, sabe? É, é uma ajuda muito, muito boa, assim, na parte de quando vinha as dificuldades, quando vinham os problemas, as brigas, sabe? Então, a última foto que eu vou mostrar para vocês é a foto que foi, assim, é, antes de sair, que a gente, assim, estava se encontrando com a irmã do meu esposo, né, para ajeitar os documentos, para ajeitar sobre da entrada e tudo isso, né, e ir para o cartório também. Então, tudo isso a gente estava com a ajuda, graças a Deus, né, da irmã do meu esposo, por conta, assim, que eu mesma estava perdida, eu não sabia sobre essas coisas, e ela ajudou bastante, sabe? E aí, antes da gente sair, né, a gente comeu na casa dela, e eu tenho essa foto aqui de eu com uma caneca, sabe? E o mais legal é que a caneca é branca, sabe? Que combina com o vestido. E eu lembro assim que a gente tomou um café da manhã e já foi indo pro local, né? Todo mundo entrando no carro e indo pro local. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês e falar assim que Deus ajuda quando você tem a vontade. Eu tinha também a vontade disso, assim, de algo maior, pelo menos de tá, como eu falei, meu pai presente, meu irmão presente, pelo menos. Mas eu tenho fé e esperança de que isso ainda vai acontecer e que eu dou, assim, meu exemplo de que tem como, sim, fazer de uma forma econômica, ainda que você não tenha condição, sabe? Tudo o que a gente tem hoje é graças a Deus que tudo foi se ajustando, tudo foi melhorando também, né? Conforme, desde o primeiro ano até hoje, muita coisa, sabe, aconteceu, muita coisa mudou e graças a Deus mudou para melhor, sabe? Então, uma das coisas assim que me dá paz e tranquilidade é que eu casei no civil por conta de que é, eu sempre tinha esse sonho, né, de casar. Então, foi suprido, é suprido no casamento civil e assim eu não tenho pressa, assim, eu não tenho cobrança nem de mim mesma, nem do meu esposo sobre isso, de renovar os votos, sabe? Por conta de que a medida do possível a gente conseguiu ajeitar, sabe? De forma que eu me sentiria realizada como noiva. E eu vejo assim que, como falei, que tem como, mesmo que você não tenha muito dinheiro, né? Como eu falei assim sobre fazer um casamento, uma festa, tem como você pelo menos, se você nunca casou, tem como você pelo menos casar no civil e também tem como você ajeitar uma coisa assim simples, sabe? Seja na sua casa ou então ou então assim na sua igreja também tem como você ajeitar de uma forma simples para não deixar em branco, ou então para, sabe, realizar esse sonho, pelo menos. Porque eu não acredito sobre que o ideal é simplesmente se ajuntar e, sabe, e depois para casar vai demorar muito. É o que a maioria das pessoas fazem, né? Não, não tem pressa quando já começa a morar junto. Então, eu acho que assim, que se você já mora junto, então, não perca fé, não perca esperança e tô mostrando aqui para você que tem como sim casar de forma barata, sabe? Não vai ser aquela pompa, não vai ter tudo aquilo que muita gente acaba fazendo, né, quando casa, mas vai ser assim algo
especial, foi especial para mim, é, foi bonito, me trouxe alegria e, como eu falei, ajudou bastante no depois que, assim, eu não imaginava as dificuldades que eu iria, ou os problemas, né, as brigas e por aí vai, que eu iria estar passando, mas graças a Deus, hoje é só história, graças a Deus, como falei, a gente está bem melhor, e eu agradeço a Deus também por ter pelo menos passado pelo casamento civil, sabe? Porque eu acredito que Deus ajuda mais do que é, você imaginar assim de questão de dinheiro, trabalho, né? Que o mundo mostra isso, que tem que correr atrás para conseguir as coisas. Mas eu vejo assim que com Deus é mais fácil. A porta se abre. Não é tão difícil, não é tão assim, sabe? É, não demora também, pelo contrário. Então, eu acredito nisso, que o mais importante é que Deus ajuda. E você pode estar orando se você tem vontade. E, por exemplo, você é mulher, né? Tem vontade, seu esposo não tem vontade, né? O mais comum é isso, sobre o casamento civil. Então, eu indico assim, ora que Deus pode sim tocar o coração dele, pode mudar, e você não vai precisar assim se estressar por causa disso. Você entrega para Deus, entrega em oração e Deus vai te ajudar com isso. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que esse vídeo abençoe a vida de vocês e espero que isso seja de exemplo para vocês verem que, ainda que você tenha poucas condições, ou como eu mostrei, né, comigo, que a gente não tinha muito dinheiro, não tinha muitas condições para realizar um casamento assim, na igreja, e também estava assim, a minha igreja era do Brasil e do meu esposo, ele ainda estava meio indeciso qual era a igreja, ele ainda não estava afirmado em qual igreja. Então ficou aquela coisa assim que onde é que a gente iria, né, para ou pelo menos ter a bênção, né, para o pastor ir até lá e tudo, e não tivemos isso. Mas eu agradeço a Deus assim que a gente hoje também vai junto para a igreja, né, aos domingos, e a gente pôde ajustar isso, né? É algo que teve que no nosso casamento mesmo, que meu esposo não estava ainda firmado em uma igreja, então foi interessante porque a gente pôde juntos escolher qual igreja a gente iria ser membro, e hoje a gente participa de uma igreja e a gente vai pelos domingos de manhã. Então, gente, era isso. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que eu possa ter ajudado vocês em algo. Escreve aqui se vocês têm vontade de casar ou se já casaram. Escreve aqui um pouquinho sobre vocês, né? Que eu vou estar lendo, que eu vou estar mandando coraçãozinho. Então, espero que vocês fiquem também com Deus e até a próxima.